está sumido, né? Vocês pensam que eu não sinto falta de vocês. Muito bem, gente. Boa tarde. Que boa tarde nada. Bom dia, né? Olha, só começar a gravar a coisa pega, né? Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, dia 5 de outubro de 2021, tá? Espero que vocês estejam todos bem, né? Com saúde, com paz, enfim, e que vocês tenham uma ótima terça-feira, né? Vocês possam aproveitar esse dia maravilhoso que Deus nos dá. Bacana? Então, hoje, nós vamos, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos estudar um pouco sobre a redação. Tá? Agosto e setembro a gente deixou de lado, né? A questão de redação, vocês respiraram um pouco, né? Mas a partir de agora, a partir de hoje, até a prova do Enem, nós vamos estar falando sobre redação. Beleza? Não, temos que estar alegre, né, Ana Júlia? Apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades do nosso dia a dia, a gente tem que estar alegre, senão, né, a gente vai entrar num caminho assim perigoso, né? Tá bom? Então é isso mesmo. Então, vamos estar falando sobre redação do Enem. Alguma aluna aí comentou, é medo dessa redação, né? Mas não precisa ter medo da redação, dá para a gente vencer isso tranquilamente. As nossas próximas aulas, certo? Elas vão estar baseadas nisso aí. A gente vai dar algumas dicas. Nosso tema, né, das nossas aulas a partir de hoje é essa: redação Enem 2021. Análises, dicas, perspectivas e produções. Então, a gente vai estar partindo de análise de redação, vamos estar dando dicas, né, ao mesmo tempo, quando nós estivermos fazendo análise. As perspectivas, quais são as perspectivas de vocês, quais são as perspectivas de temas, né, vamos estar discutindo isso aí. Inclusive, a gente vai tentar isso até lá para o quarto bimestre, tá, essa perspectiva. Tá? E produções, ok? E as produções também. E, antes de terminar esse bimestre, nós vamos estar produzindo, tá? Essas produções. Pois é, né, Ana Júlia? A gente queria também estar presencialmente, né? A gente queria estar presencialmente assistindo essa aula, porque no tete-a-tete é melhor, né? No tete-a-tete as aulas são melhores, né? Entendeu? Dá para a gente estar aí puxando a orelha de vocês quando vocês estão morrendo de sono ali na sala de aula, a gente, epa, dá uma, vamos acordar a galera aí, e aí vai, né? E aí fica mais fácil a aprendizagem também, né? E aí as dúvidas ficam mais, assim, plausíveis, melhores para serem esclarecidas ali. Beleza, então, gente, é mais ou menos isso, tá bom? Que nós vamos estar trabalhando com vocês, vamos estar aí relembrando algumas questões sobre redação, sobre a redação do Enem, né? A gente já falou muita coisa desde o ano passado até aqui, a gente já falou de muitas coisas e a gente vai estar continuando aí falando, relembrando, né? Mesmo a professora já sabe escrever, bacana, se você já sabe escrever a redação, se você já sabe seguir aí uma metodologia, né, para que você possa alcançar uma nota bem melhor, né? Parabéns. E a nossa aula vai ser isso, né? Cada aula a gente aprende alguma coisa. Eu sei tudo já. A gente aprende alguma coisa. Toda aula de redação, ou todo vídeo aula que eu assisto, eu aprendo alguma coisa, né? Alguma coisa nova, alguma novidade, alguma situação, né? A gente acaba aprendendo, entendeu? Então, convido vocês a participaram dessas aulas, não faltem essas aulas importantíssimas, né? A gente vai estar desenvolvendo aqui, beleza? Então, vamos lá. É o seguinte, redação Enem. Como fazer o texto dissertativo argumentativo, né? Como fazer? Essa é a pergunta, entendeu? Da maioria dos estudantes. Você, aluno do terceiro ano, já não era para estar fazendo essa pergunta, né? Como fazer? Mas a gente vai estar dando essas orientações. A gente sabe que tem alunos,
muitos alunos, não vou dizer, né, quem ou a quantidade, mas são muitos alunos que ainda têm dificuldade de como fazer o texto dissertativo argumentativo. Tem alunos, né, tem pessoas que até já saíram do ensino médio que ainda têm imensa dificuldade, né? Saiu do ensino médio sem saber fazer o básico, né? A habilidade primária. E qual é a habilidade primária, professor? É o primeiro passo, que é a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Você tem que, esse é o primeiro passo, né? Essa é a primeira habilidade a ser vencida, a ser, na verdade, a ser incutida, né? A ser desenvolvida em você. É saber da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Professor, é possível a gente encontrar alunos que ainda não sabem da estrutura do texto dissertativo argumentativo? É possível? É possível, sim. Né? É muito, assim, presente alunos, pessoas, né, que ainda não conseguiram entender a estrutura do texto dissertativo, a vencer esse primeiro passo. Tá? Então, o primeiro passo para você dominar a redação do Enem, nota 1000. Se você quer ter uma nota 1000 ou aproximar, não vou nem dizer aproximado de 1000, eu quero 1000, né? Eu quero 1000 de vocês esse ano, eu que vou pressionar vocês esse ano, né? O pai de vocês, a mãe, talvez não vai pressionar, mas agora, hoje, esse ano eu vou pressionar. É porque todo ano a gente não pressiona o aluno aí. Então, esse ano a gente vai pressionar esses alunos a tirar a nota 1000, principalmente alunos aí do BP, né? Do Barroso Torres, os alunos que estão aqui nessa aula, né? Turma aqui 313. Tá bom? Então, gostaria realmente que, né, a gente pudesse, a gente vai lutar pelos 1000, né? Eu quero só tirar uma nota boa. Lute pelos 1000, né? Eu só quero tirar 900. Lute pelos 1000, tá bom? Esse é o nosso desejo. E aí, como eu tenho falado nas outras turmas, eu tenho falado assim, o maior sonho de um professor da escola pública, pelo menos eu estou me colocando nisso, né? É eu apresentar uma redação nota 1000 de um aluno, né? Da escola, do Barroso Torres, do BT. Né? Quem sabe ano que vem a gente vai estar usando o teu texto ou um texto de um aluno aqui do BT, né? Para mostrar aí que é possível sim a gente conseguir, né, essas notas. Tá certo? Já faz tempo que aqui no Amapá não se tem nota 1000 na redação, né? Acho que há uns 3 anos atrás, se não me engano, teve uns 3 anos atrás, uma aluna, parece que tirou nota 1000, né? Escola particular, se não me engano. Tá? Então, quem sabe esse ano vai ser um ano de vocês, né? Vai ter muitas notas 1000, 903, 911, na 12, na 14, sei lá, né? Se Deus quiser. Tá? Mas o primeiro passo é você saber da estrutura do texto. Né? A gente encontra alunos que entregam um bloco apenas, um texto, um bloco, um parágrafo apenas, e aí não se tem ali, não é possível visualizar a introdução, desenvolvimento e conclusão, né? É possível encontrar isso, entendeu, gente? Então, esse é o esqueleto básico, né? Tá aqui, ó, introdução, o texto tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Nas nossas aulas, a partir de hoje, a gente vai trabalhar parte por parte dessa aqui, dando dicas, dando de como você pode fazer, de como você pode elaborar, como você inicia, como você termina cada parágrafo, tá bom? Esse vai ser o nosso contexto, esse vai ser o nosso, tá? A nossa orientação a partir de agora, tá bom? Por isso, não falte nas nossas aulas, né? Estejam atentos aí. Vamos vencer esse primeiro passo, né? Dominar a estrutura do texto dissertativo, né? Meu texto ele tem que ter introdução. Na introdução, eu vou ter que ter a minha tese e o meu ponto de vista. Então, eu quero pôr memória dessa aqui hoje, né? Uma tese, uma tese ou um ponto de vista, tá? Então, o que é a tese? A tese é a tua ideia principal, é aquilo que vai permear todo o teu texto, né? Que você vai definir ali, principalmente na introdução, né? Como o objetivo maior do teu texto, tá? Que é a tese, o ponto de vista, e quando você também já esmiuça ali na introdução os teus pontos de vista, o que você vai querer em cada parágrafo seguinte, né? Que são os objetivos. Beleza? Então, a tua introdução tem que ter isso aí. A tese, ela tem que vir
né? O ponto de vista, a tese tem que vir na tua introdução. Não se afobe, que daqui a pouco nós vamos falar só sobre introdução. Hoje a nossa aula vai ser só sobre introdução, tá? De como fazer, de como escrever, de como conseguir uma introdução perfeita, né? A gente vai estar usando o nosso espaço hoje para ensinar você, ou analisar você, e ao mesmo tempo já dar dicas para você de como você pode fazer uma introdução perfeita. Beleza? Então, depois, argumentos e dados e citações, né? Sempre eu falo para vocês que assim, um ponto-chave aqui da redação é isso aqui também, né? A argumentação. Por isso que é texto dissertativo argumentativo, né? É argumentar, né? Trazer dados, citações, exemplificações, né? Comparações, né? Você tem uma tese, você tem um ponto de vista, entendeu? Aí você vai tentar argumentar para comprovar essa tua tese. Você vai comprovar, explicitar, explicar, trazer, né? Fazer de tudo, né? Para que você comprove aquilo que você está falando. Né? Aí é daí que vem a questão aqui das estratégias argumentativas. A tua estratégia argumentativa é que vai dar fôlego para o teu texto dissertativo argumentativo. Entendeu? Quem tiver ainda em muitas redações ainda, que tem alunos que até escrevem bem, fazem bons parágrafos, só que o texto dele não é argumentativo, ele não está argumentando, ele às vezes esquece disso, entendeu? Às vezes o texto fica apenas mais expositivo do que argumentativo. Então é importante essa questão, né, que você entenda que você tem que ter uma tese, tem que ter uma ideia principal e depois você argumentar em favor dessa ideia, comprovar, explicar, tentar convencer, né, o leitor a respeito daquela tua ideia. Se a ideia é sobre futebol e sociedade e futebol, por exemplo, né? O comportamento da sociedade no futebol, não sei o quê. Vamos supor que o tema seria mais ou menos isso aí, né? A questão desse futebol, violência no futebol. Aí você tem um argumento, uma tese, né, com relação, né, à violência e o futebol, né? Você diz assim, o futebol tem contribuído para o aumento da violência. Né? Olha só, isso é uma tese tua, que você está dizendo que o futebol tem contribuído para o aumento da violência. Isso é uma tese, isso é uma ideia principal, isso ficou na tua cabeça, você pensa nisso. Aí o que você vai fazer? Você vai encontrar argumentos, dados, citações, exemplos, várias outras coisas, né? Comparação, para você provar para o leitor que o futebol tem contribuído para o aumento da violência. Como você vai fazer isso, né? Através da tua estratégia argumentativa, galera. Tá bom? Então, pense nessas questões. Então, quando você lança uma tese, quando você lança o que você acha daquele tema, né? Eu acho isso um tema que o futebol tem contribuído para o aumento da violência no Brasil, vamos supor que você pensa sobre isso, aí você vai argumentar, tá? Que é a estratégia argumentativa, que é o foco principal do texto dissertativo argumentativo, que é a argumentação. Entendido, gente? Beleza? Qualquer pergunta vocês podem perguntar, claro, né? Qualquer dúvida vocês podem perguntar, podem ir tirando aí nossas dúvidas. Beleza? E a terceira, que tem a terceira parte da estrutura, né? É a proposta de intervenção, que vai estar na conclusão. Né? Na conclusão ali vai servir para dar ênfase a essa proposta de intervenção. Às vezes você está falando de futebol, que o futebol tem contribuído para o aumento da violência. Ora, qual é a proposta de intervenção? Né? O que você traz como solução? Não para resolver esse problema, porque a gente não vai resolver o problema, né? Mas você, pelo menos, tem caminhos, né? Tem propostas plausíveis, né? Que podem, de repente, serem, né? Executadas, né? Alguém pode te ouvir, alguém pode ler, né? Pode, olha, legal essa ideia da Clara, legal essa ideia da Isabela, legal essa ideia, né? Do Arthur, legal essa ideia da Thalita, legal essa ideia da Emily, Lorena, entendeu? Então, são isso, né? Essas propostas que a gente precisa pensar. Claro que também nós vamos trabalhar durante vai ter uma aula específica, vamos ter 2 aulas, pelo menos,
sobre proposta de intervenção, né? Conclusão e proposta de intervenção, tá? A elaboração, como elaborar uma proposta de intervenção perfeita, como elaborar um desenvolvimento perfeito, conclusão perfeita. Tudo isso a gente vai ver, tá? Durante as nossas aulas. Beleza, gente, deu para entender mais ou menos isso? Isso é a estrutura do texto dissertativo. Geralmente é em 3 parágrafos, né? Pelo menos 3 parágrafos. Nós costumamos trabalhar 4 parágrafos. É o mais ideal, é o mais didático, é melhor, né? É melhor trabalhar em 4 parágrafos, tá? Tá bom? Então, esse é o nosso modelo que nós vamos seguir. 4 parágrafos. Primeiro parágrafo, introdução. Segundo e terceiro, desenvolvimento. E o quarto parágrafo, conclusão. Tá? É melhor, sim, é mais didático, né? E a nível de Enem, se vocês perceberem, todas as redações do Enem, nota 1000, quase 100%, ela é feita de 4 parágrafos. E por que não vamos, né, fazer diferente? Então, vamos fazer em 4 parágrafos também. Beleza? Tudo bem? Podemos prosseguir? Os fundamentos da redação do Enem. Tá? Existem 4 fundamentos da redação do Enem. Aqui eu coloquei o Guia Oficial da Redação, elaborado pelo MEC, indica que você deve cumprir 4 fundamentos essenciais no seu texto do engenho dissertativo argumentativo. Tá aqui, ó. Inclusive, algumas nós já falamos, né? Quando a gente falou de estrutura. Tá? Então, primeiro fundamento, abordagem do tema. Abordagem sobre o tema. Você tem que abordar sobre o tema. Não tem como você fazer um texto dissertativo, ter um tema ali e você abordar uma outra coisa que não tem nada a ver com o tema. Entendeu? Então, não tem como você fazer isso. Então, você tem que abordar o tema. Essa abordagem do tema vai ser no texto todo. Né? Claro que ela vai ficar visível lá na introdução. Né? Na introdução vai ficar visível isso. Mas, durante todo o texto, você vai falar daquele tema, vai abordar sobre o tema. Né? Então, não tem como não esquecer disso, né? Por isso que se torna essencial, entendeu? A mesma coisa, definir um ponto de vista também, é o segundo fundamento. Se é um texto dissertativo argumentativo, você vai defender um ponto de vista, então tem que aparecer o teu ponto de vista ali. Tem que aparecer a tua tese no texto, tá? Tem que aparecer, tem que ser visível isso para o leitor, entendeu, gente? Então, não esqueçam. Geralmente, isso aqui vai ficar na introdução também, beleza? E aí, terceira, apresentar argumentação. Já se trata de um texto dissertativo argumentativo, claro que tem que aparecer a argumentação. São as estratégias argumentativas, né? São os meios, os caminhos que levam você a explicar aquele teu ponto de vista, comprovar aquilo que você está pensando. Lembra que nós falamos do futebol? Que o futebol tem contribuído para o aumento da violência? Pois é. As explicações, as comprovações, as exemplificações que você vai dar, né? É tua estratégia argumentativa. É o que você vai usar para explicar que o futebol tem contribuído para a violência, aumento da violência, entendeu? No Brasil, entendeu? Então, isso é a estratégia argumentativa. Eu vou usar o quê? Eu vou usar exemplificação, eu vou usar comparação, eu vou usar uma citação, né? Eu vou usar... Enfim, tem N situações que vocês podem utilizar aí nas estratégias argumentativas. Beleza? E o último, hoje, né, é a intervenção, proposta de intervenção. Nós já falamos também sobre isso. Então, esses são os fundamentos, né, de uma redação no Enem. Esses 4 fundamentos têm que estar visíveis aí. Beleza, gente? Então, vamos lá. Vamos para a análise de uma redação nota 1000. A primeira, né? Nós vamos no decorrer das nossas aulas, vamos estar analisando 2, tá? Então, a gente vai analisar, né, essa redação nota 1000. Tá? Aqui, ó. Redação nota 1000 do Enem 2020 de Isabela Gadelha, aí do Pará, vizinha nossa. Eu peguei um texto mais próximo da gente, né? E é aqui no Pará, nosso vizinho, nosso estado vizinho, beleza? E aí, galera do Pará que tá aí, que vai assistir essa live aí, ou esse vídeo gravado, né? Beleza? Bom dia para vocês também, tá? Então, gente, olha só, meus alunos, então nós vamos aí analisar esse texto. Talvez vocês já tenham tido contato com esse texto aqui, né, da aluna Isabela Gadelha, né, do ano passado, né, é um texto do ano passado, redação nota 1000
do Enem 2020, que aconteceu esse ano, na verdade, né? Em janeiro desse ano. Tá? Então, veja aí, a gente vai analisar esse tema. Claro que a gente vai, essa redação, aliás, né? Claro que a gente vai parte por parte, tá? Hoje nós vamos falar sobre a introdução perfeita, tá? Introdução perfeita. Como escrever uma introdução perfeita hoje. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai analisar essa introdução, tá? E mostrar para vocês como é que vocês devem conduzir, tá bom? Então é isso. E, como eu falei para vocês, ano que vem, se Deus quiser, vai ser o texto de vocês que a gente vai estar analisando com os nossos alunos aqui da escola, tá bom? Então receba aí essa profecia, você tem essa bagagem aí de com certeza chegar a esse nível aí. Beleza, gente? Então, vamos lá. Bom, eu escolhi na internet, verificando assim, um vídeo aula para vocês, de uma professora, né, ou de professores aí de cursinhos, né? A internet, como eu já falei para a turma anterior, a de vocês, eu falei assim que a internet é um instrumento assim poderoso para o nosso aluno, para vocês, né? Tem aluno que usa a internet, por exemplo, só para questões, né, pessoais, né? É tipo assim, as redes sociais, né? Ficar no Zap, ficar no Instagram, no Facebook, no Twitter, não sei o que mais. Gente jogando Free Fire o dia todo, né? E aí mergulha na internet aí para coisas assim supérfluas, né? Coisas assim que não vai às vezes trazer alguma coisa assim importante, né, para você, entendeu? E aí os alunos perdem muito nisso, porque eles ficam mergulhados na internet nesse sentido, né? Quem dera se a maioria entendesse que o poder que a internet tem. Tem gente que diz, eu não sei escrever um texto dissertativo, eu não sei isso aqui, eu não sei o quê. Gente, a internet está aí. E você vai encontrar várias aulas, muitas aulas, shows aí na internet, compreensíveis, legais, que dá para a gente entender melhor a temática, entender melhor o assunto. Né? Se o aluno não sabe escrever hoje, é porque falta de, né, entender esse poder que tem a internet, né? Esse instrumento aí para nós, para mergulharmos aí nos conteúdos, naquilo que você tem dificuldade, né? Tem coisas assim maravilhosas, tá? E em vista disso, eu também pesquisei alguns vídeos, né? E eu encontrei o vídeo da professora Dani. Ela faz parte aí do curso Enem gratuito, né? Curso Enem gratuito. É a professora Dani, professora de redação. Show de bola, né? Eu acho assim, achei show de bola a exposição dela. Acho que dá para alcançar vocês, né? Existem outros vídeos também que vocês também podem tá assistindo aí, pesquisando no YouTube, na internet. Beleza, então eu trouxe a professora Dani aí para mostrar para vocês como escrever a introdução da redação do Enem. Uma introdução perfeita, né? Então, preste atenção aí para essa aula da professora Dani e depois a gente vai comentar aqui e continuar e analisar a redação da nossa aluna Isabela Gadelha, aí do Pará. Beleza? Então vamos lá. Aumenta o som aí. Preste atenção aí nas dicas da professora Dani. Vou tirar aqui para aparecer. Vamos lá. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer uma introdução para o seu texto dissertativo argumentativo perfeito. Lindo. Primeiro, você precisa sempre pensar que a sua introdução vai precisar ter 3 elementos. Esses aqui, toda introdução vai ter contexto, tema e tese. O que vai ser cada um desses elementos? O contexto ou assunto é algo mais amplo que o tema. É algo que ainda não traz a abrangência do tema, mas conversa com ele. Por exemplo, no Enem 2017, que o tema foi o desafio da formação educacional dos surdos no Brasil, o contexto poderia falar sobre educação, sobre surdez, sobre marginalização das pessoas com algum tipo de deficiência. Essas 3 possibilidades, ou várias outras, poderiam entrar aqui nesse contexto. Você
começar a sua introdução trazendo, então, algum elemento que vá se relacionar com o tema. Aqui é um bom lugar para colocar algum repertório que você sabe. Aquele contexto, você já pode trazer a menção a algum livro, como a gente já vai ver num exemplo daqui a pouco, a menção a um filme, a um momento histórico. Você já pode aproveitar para trazer um pouco do seu repertório. E aí você vai mostrar para o corretor como esse contexto te leva ao tema. Quando você mencionar um tema, é importante sempre lembrar que os temas do Enem são bem complexos, eles normalmente são temas grandes, e você vai precisar mencionar todos os elementos desse tema. É importante que você pense que, num tema como os desafios da formação educacional dos surdos no Brasil, tem várias coisinhas. Tem desafio, tem formação educacional, tem surdos e tem Brasil. Tem 4 elementos aqui que vão precisar ser mencionados. Evite copiar o tema exatamente como ele aparece na prova, mas você pode fazer paráfrase. Tente falar ele com as suas palavras. E depois de trazer o tema, lembrando dessa complexidade dos temas do Enem, é importante que você traga a sua tese. Ou seja, o que você pretende defender nos seus textos. Eu já te mostrei num vídeo de como fazer a redação para o Enem, como definir a sua tese. Algumas perguntinhas que te mostravam como definir o que você vai defender no seu texto. Caso você não tenha visto esse vídeo, clica aqui para dar uma olhadinha e depois volta para essa vídeo. Porque a tese é a última coisa que você precisa ter na sua introdução. Então não tem mistério. A sua introdução vai ser formada por 3 elementos. O contexto, o tema, que a prova já te deu, e a tese que você vai criar a partir do seu ponto de vista. Eu trouxe para vocês 2 introduções, uma do Enem de 2018 e uma do Enem de 2017, para que vocês vejam como é que esses 3 elementos aparecem nela. A primeira introdução é de uma redação que eu já analisei com vocês, caso você queira dar uma olhadinha lá, uma redação nota 1000. Na verdade, essas 2 introduções são de redação nota 1000. E essa introdução do Enem de 2018, vamos só lembrar, qual era o tema? A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ela começa assim. Segundo o sociólogo Habermas, os meios de comunicação são fundamentais para a razão comunicativa. Visto isso, é possível mencionar que a internet é essencial para o desenvolvimento. Reparem que ela nem começou a falar do tema ainda. Ela nem está falando de manipulação, de controle de dados. Ela está falando ali de um contexto, de algo mais amplo. E vejam como ela já trouxe repertório aqui. Depois ela entra no tema, olha só. Entretanto, o meio virtual tem sido utilizado muitas vezes para a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, podendo induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou a consumir certos produtos. Vejam que agora ela entrou no tema que o Enem pedia propriamente. Depois, olha lá, ela vai me explicar o porquê isso acontece e trazer o posicionamento dela. Ou seja, ela vai me mostrar o objetivo do texto e o objetivo dos 2 parágrafos de desenvolvimento, como eu já te ensinei como delimitar. Olha como ela faz. Isso ocorre devido à falta de políticas públicas efetivas que auxiliem o indivíduo a navegar de forma correta na internet e a ausência de consciência de grande parte da população sobre a importância de saber utilizar adequadamente o meio virtual. Essa realidade constitui um desafio a ser resolvido, não somente pelos poderes públicos, mas também por toda a sociedade. Vejam que aqui ela traz esse posicionamento. Qual é o objetivo do texto dela como um todo? Dizer que é um desafio a ser resolvido. Quais são os objetivos de parágrafo? Primeiro objetivo, que ela vai desenvolver no primeiro parágrafo, falta de política pública. Segundo objetivo, que ela vai discutir no segundo desenvolvimento, ausência da consciência da população. Vejam, sem grandes mistérios, exatamente como eu te ensinei aqui, a introdução de uma redação nota 1000. A segunda introdução que eu te trouxe é do Enem de 2017. Vamos só lembrar que o tema era os desafios da formação educacional dos surdos no Brasil. Também é uma introdução de texto nota 1000, que começa dizendo: na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realista Machado de Assis expõe, por meio da repulsa do personagem principal em relação à deficiência física, ela era coxa, a maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. Vejam que ela nem entrou no tema ainda, ela está falando de deficiência, está falando de um contexto
algo mais amplo. E também para o repertório, trouxe aqui o Machado de Assis e o Memórias Póstumas. Depois, olha como ela entra no tema. Atualmente, mesmo após avanços nos direitos desses cidadãos, a situação de exclusão e o preconceito permanece e se reflete na precária condição da educação ofertada aos surdos no país. Vejam, educação ofertada aos surdos no país é precária, é um desafio. Ela já traz aqui, com as palavras dela, o tema da redação. E depois, ó, ela já disse ali que é precária, já tem o objetivo do texto, que é fazer uma crítica a isso. Depois ela vai trazer aqui para mim os objetivos dos parágrafos. A tese aqui que ela dividiu para falar em cada um dos parágrafos. Ó, a qual, a educação dos surdos, né? A qual é responsável pela dificuldade de inserção social desse grupo, especialmente no ramo laboral. Então, primeiro parágrafo de desenvolvimento, ela vai falar sobre dificuldade de inserção. Segundo parágrafo de desenvolvimento sobre o mercado de trabalho, ela já mostrou aqui no finalzinho da introdução que também fez exatamente esse movimento que eu te propus. Um contexto, o tema e a tese. Seguindo essas dicas, você vai conseguir fazer como essas duas candidatas e escrever a introdução de um texto nota 1000. Não esquece de achar aqui na descrição do... Muito bem, galera. Então, essa foi aí a observação, as dicas, né, da professora Dani, tá bom? Do curso Enem gratuito, tá? Então, trouxe aí a professora Dani porque, na verdade, né, é bem explicativa aí, bem mesmo didático, essa informação que ela nos traz, dessas análises que ela fez. Beleza? Então, recapitulando aí, que a professora Dani colocou, né, na tua introdução, né, você precisa, né, deixar claro esses três aspectos: o contexto, o tema e a tese. Tá? Lembrando que o contexto, né, você ainda não você ainda associa com a temática abordada. Tá? Você, quando escolhe o contexto, né, você vai associar a temática. É claro, né? É óbvio isso, entendeu? Não é você fazer um contexto qualquer, mas um contexto que esteja relacionado com o tema. E antes de entrar, né, talvez alguém falasse, poxa, mas isso é muito fácil, está simples, né? Muito fácil isso. Só que antes disso, né, de você ir para a introdução, antes de você ir para o seu texto, você precisa planejar o seu texto, né? Você precisa pensar um pouco, né, sobre a temática, né? Qual é o tema ali que o Enem está te dando? Qual é o tema ali que o Enem está propondo para que eu escreva, para que eu desenvolva, entendeu? Então, você precisa pegar esse tema, você precisa transformar esse tema em perguntas, né? Ou se o tema já é uma pergunta, você precisa começar a dar respostas, pensar em respostas para essas perguntas que a proposta está enfatizando ali. Então, é um momento de reflexão sobre o tema, né? Porque você vai planejar o seu texto, nem que você planeje esse texto mentalmente, né? É importante que você faça isso, né? Tem gente que vai fazer seu esquema ali, seu planejamento, né, através de esquema ali para não se perder. Isso é importante, né? E também é louvável fazer isso, né? Mas você precisa fazer esse planejamento do seu texto. O que eu quero com esse meu texto, né? O tema. O que eu quero com esse tema? O que eu quero discutir? O que eu acho desse tema? Esse achar desse tema é que você vai encontrar a sua tese. É um achar desse tema é que você vai definir o teu ponto de vista, o objetivo do teu texto, o que você quer com aquele texto que você vai escrever a partir de agora, entendeu? Então, você precisa fazer essas reflexões antes, né, de você partir para a introdução. Você tem que pensar já no seu texto, você tem que pensar, escolher já os argumentos, né, ver o que você sabe sobre o tema, o que eu sei discutir sobre esse tema, qual é a minha, né, a minha habilidade, aonde é que eu sou mais forte nesse tema, em que argumento eu posso usar. Então, tudo isso aí tem que ser feito, né? Essa conversa, né? Aquele momento quando você se depara com um tema, quando você olha os textos motivadores, lê os textos motivadores, né? Então, isso, gente, é muito importante, esse antes, né? De você partir para a introdução do seu texto, tá? Então, aí pensar já no contexto, poxa, o que eu posso trazer para dentro do meu texto, né?
o que ver um filme, uma série, um poema, né? Olha, um poema pode ser né, qualquer coisa, né? Um fato histórico, um conceito, um sociólogo, um filósofo, né? Você pode trazer para dentro do teu contexto, já envolvendo a temática do teu texto. Entendeu? Então, isso é muito importante, galera. Então, que nós possamos pensar nessas coisas antes de nós irmos para a produção. Pensando tudo nisso, você já sabe, poxa, eu já sei, o tema é isso, eu vou falar sobre isso, eu quero isso no meu texto, eu quero isso, eu quero discutir isso. E aí você vai para o teu contexto, né? Aí você vai buscar no teu contexto, né, algo, tá? Que mostre ao leitor que você está, né, atualizado, está perceptível, né? Você consegue trazer para dentro do teu texto aquilo para ser discutido, tá? Depois disso, você vai entrar no tema do Enem, né? Aquele tema lá você vai trazer para dentro da tua introdução. Como ela disse lá, você não vai copiar o que está o tema e colocar lá no teu texto, não. Isso aí vai ficar deselegante o teu texto, né? Então, você precisa fazer a paráfrase. O que é paráfrase? Né? O que é parafrasear? É dizer a mesma coisa com outras palavras, né? Você vai procurar um outro meio de dizer aquele tema, entendeu? E dentro daquilo você já jogar também a sua tese, né? Depois que você lança a sua tese, o seu ponto de vista, né? Com relação ao tema, o que você acha daquele tema, tá bom, gente? Então são essas especulações, esse é né, a metodologia de você conseguir uma introdução, tá? Uma introdução perfeita. Quer fazer uma introdução perfeita? Eis aí, né? Não digo uma receita, né? Mas eu digo caminhos, né? Que você pode encontrar para uma redação perfeita. E aí, falando nisso, né? Vamos analisar aquela introdução. Lembra aquela introdução que eu falei da Isabela Gadelha, lá do Pará, nossa vizinha, né? Entendeu? Então, olha só aí, preste atenção aí nessa introdução dela, né? Tudo aquilo que a professora Dani falou, e eu creio que vai estar bem claro na cabecinha de vocês aí, né? Tudo aquilo que a professora falou e dá para a gente identificar claramente, tá bom? Então vamos lá, aqui, deixa eu pegar aqui o marcador, tá? Olha só, Nise da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional da sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. No contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. Isso ocorre pois faltam informações corretas sobre o assunto e, também, existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. Olha só aí uma introdução perfeita, simples, mas perfeita, tá bom? E aí contém tudo aquilo que a professora Dani falou, o contexto, o tema e os objetivos, né? Na questão a tese, né? O ponto de vista que a Isabela Gadelha lançou aí. Então, gente, é isso, olha. Então, esse primeiro período do texto, o que eu vou escrever na primeira linha do meu texto, no primeiro período? O primeiro período do teu texto é contexto. É o contexto, é contextualização. E aí, nesse momento que você vai buscar o teu repertório cultural, né? A tua bagagem cultural, o teu mundo de leitura, aquilo que você vivencia, aquilo que você, né, tem no seu dia a dia, sejam leituras de livros, seja filmes, né, séries que você assiste, seja alguma coisa interessante que dá para fazer, amarrar a ideia com a temática, entendeu? Então, aqui nesse caso, ela usou aqui, olha, essa exemplificação aqui da Nise Silveira, né? É uma renomada psiquiatra. Então, ela usou um exemplo aqui. Então, uma exemplificação. Nos outros lá, vocês viram que ela usou um sociólogo, a outra usou o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, entendeu? Então, ela foi usando, assim, esse contexto, né? Entrou no tema já, professor? Não. Vocês percebem que aqui não entrou no tema. Aí, o segundo período, ela vai começar, aí sim ela entra no tema da redação, né? Olha o que ela diz, no contexto nacional atual, quando ela fala isso no contexto nacional atual, ela está
já fazendo uma ponte entre o exemplo que ela deu, da Nise, né, com o contexto nacional atual. Ela faz uma ponte, e aí ela lança o tema da redação. Qual é o tema da redação mesmo? Estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Uma coisa assim, né? O tema do ano passado, né? Então, é como ela começa no contexto nacional atual, né? Está contestando no tempo e no espaço, que é aqui no Brasil, e o tempo, né? Indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. Olha lá o tema da redação aí, de uma outra maneira, de um outro jeito, o tema da redação. Aí você coloca no segundo período. Só que quando ela coloca esse tema, ela já deixa uma dica que, olha, ainda sofrem, né? Essa expressão aí, ainda sofre, é justamente a tese dela. E ela já vai explicar aqui e dividir essa tese já nos objetivos dos parágrafos seguintes. Quando ela diz assim, olha, isso ocorre, isso aqui o quê? Essa sofrência, né? Não era sofrência que eu queria falar. Esse sofrimento, sofrência já é em outro sentido, né? Esse sofrimento, né, o que é que eles sofrem ainda com esses preconceitos e tal, né? Ela vai dando aqui, olha, isso ocorre pois faltam informações corretas, é o primeiro objetivo dela, o primeiro parágrafo do desenvolvimento dela, mais tarde, né, que ela vai fazer, certo? E também existe uma carência de representatividade. Olha o segundo aqui, ó. Então, o desenvolvimento 1 dela já está aqui, ela vai falar sobre isso. O desenvolvimento 2 dela está aqui, ela vai falar sobre isso. Não tem como o aluno se perder. Né? Você fazendo nesse estilo, não tem como você se perder, não tem como você se tornar repetitivo, porque o que acontece é que muitos alunos se tornam repetitivos, fica na mesma coisa, né? O primeiro parágrafo fala a mesma coisa, o segundo parágrafo fala a mesma coisa. Não tem como você errar isso aí. Tá bom? Então, gente, esse é um modelo de uma introdução perfeita. Então, dá para a gente fazer isso? Dá tranquilamente. Eu tenho certeza que você aí tem capacidade de escrever uma introdução perfeita. Tá bom? Então, é isso aí, galera. Essas são as dicas, essas são as informações que a gente queria passar para vocês na aula de hoje sobre a introdução. Alguma pergunta, alguma dúvida ficou aí? Vocês podem agora estar também perguntando ou pode estar contribuindo com a gente, com a nossa aula de hoje, beleza? Alguma questão deu para entender, né? Ficou alguma questão no ar, né? Então, a partir de hoje, pense nisso, tá bom? Pense nessas coisas, nesses 3 aspectos da introdução: o contexto, o tema e a tese, né? Ou as ramificações da tese, os argumentos. Beleza, gente? Alguma pergunta? Não? Com vocês agora. Bom, então eu vou saindo aqui. Amanhã a gente vai trabalhar. Professor, eu tenho uma perguntinha. Quando a gente Ah, for citar, geralmente quando a gente cita um filósofo, uma frase dele, a gente fala segundo, de acordo e tal, né? Agora, quando a gente quer citar a obra dele, o que a obra dele retratava, entendeu? O trabalho dele, quais são as palavras que a gente usa, os conectivos que a gente usa, que a gente deve usar? tá. Quando você cita o autor, você já diz, né? De acordo com onde está um pensamento dele, né? Mas aí, no caso, a obra, você pode falar totalmente direto, assim, na obra de fulano, tu coloca o nome da obra, né? Na obra ou no livro tal, obra de fulano de tal, relata ou trata de questões, entendeu? Tu pode falar dessa forma, direto mesmo, do que trata, ou o que especifica, entendeu? Sem entrar, né, assim, totalmente nas especificações do que se trata o livro, assim, de modo geral. Mas aí tu pode fazer esse recorte dessa forma, entendeu? Na obra, vamos supor que no livro, como lá de Memórias Fortes no Brás Cubas, como ela colocou lá, né? No livro de Machado de Assis, Memória Forte de Brás Cubas, trata disso, vamos supor, entendeu? Então é direto mesmo, ser direto para falar da obra, entendeu? Não tem assim o conectivo mesmo específico, vai ser diretamente assim, né? Tu vai falar trata
diz, afirma, tu pode falar assim, né? Na obra fulano de tal, no livro tal, do filósofo tal, afirma que é isso. Aí, entendeu? Seria mais ou menos dentro desse contexto mesmo. Beleza? Então, gente, é isso aí. Então, a nossa aula de hoje termina por aqui. Amanhã a gente vai ver como escrever um desenvolvimento perfeito, né? E a gente vai adentrar nos parágrafos de desenvolvimento e mostrar para vocês como é que vocês têm que escrever o parágrafo de desenvolvimento, como é que vocês têm que começar e como vocês têm que terminar, tá bom? Então, até amanhã, aula de amanhã. Um grande abraço e até mais, tá? Tchau, professor, bom dia. Tchau, bom dia.